Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Felipe Loures, eu sou fisioterapeuta, especialista no tratamento da dor, principalmente dor crônica e principalmente dor na coluna. E nesse vídeo eu quero explicar para você quais são os 3 motivos que provavelmente estão te impedindo de melhorar da sua dor. Muita gente que me procura chega para mim já com um quadro de dor crônica. O que é uma dor crônica? É uma dor na mesma localização que permanece por mais de 3 meses, né? Basicamente é isso. Existem outras questões envolvidas, mas só para vocês entenderem, quando eu disser dor crônica aqui, normalmente é a pessoa que tem uma dor há mais de 3 meses. Nesses casos, a pessoa muito provavelmente ela já passou por outros profissionais e ela vem trazendo um relato de histórias, de coisas que foi feitas, né? E que não surtiram efeitos, onde faz com que ela chegue até mim, certo? Na busca de um novo tratamento, na busca de uma nova forma de abordagem que vai trazer essa melhora que ela tanto quer. Beleza, é muito comum nesses pacientes eu encontrar alguns pontos aí que mostram e facilitam eu poder enxergar o que está acontecendo com essa pessoa e qual que vai ser a melhor forma do tratamento dela. Quais são essas 3 coisas? Primeira coisa que é muito comum de eu ouvir desses pacientes e que é uma das coisas que atrapalha a melhora dessa pessoa é o apego ao exame de imagem. E o que seria isso? Normalmente essa pessoa já fez uma ressonância magnética da coluna dela, que é o mais comum de acontecer, às vezes algum outro exame, mas o mais comum é a ressonância. E o profissional que pediu esse exame não explicou muito bem para ela algumas coisas que estavam escritas ali, simplesmente foi levando ali, passou algum medicamento, indicou fisioterapia, 10 sessões, aquela coisa toda, e alguns vão fazer, outros não, e a pessoa vem lidando com aquela dor e com aquela informação. Essa informação que não é explicada para as pessoas, muitas vezes faz com que a pessoa se apegue ao diagnóstico que foi falado para ela e traz para ela uma série de consequências negativas, que são medo, evitação, hipervigilância e tratamento errado. Então vou te dar um exemplo básico aqui. O paciente chega para mim e eu avalio a ressonância magnética dessa pessoa, não falo nada e falo assim, olha, você tem hérnia de disco. Aí a pessoa vai lá no Google, vai procurar hérnia de disco. E ela vai encontrar uma série de coisas lá que vai traumatizar ela emocionalmente. Ela vai ficar preocupada. Então, o exame de imagem sem explicação já vai trazer uma preocupação com a pessoa, E às vezes ela nem voltou no profissional, ela simplesmente pegou o exame e foi ler e foi pesquisar lá no Google, encontrou uma série de coisas que para ela são coisas negativas, que não está bem explicado. Muitas vezes alguns nomes confusos que faz a pessoa ali ficar ainda mais preocupada. Com essa preocupação ela começa a evitar. Ela começa a ficar com medo, ela começa a evitar movimentos, ela começa a ficar hipervigilante, ou seja, prestando atenção demais ali na dor dela, na coluna dela, o que dói, o que não dói, ela fica atenta, evitando movimentos. E também esse simples diagnóstico, infelizmente, faz com que ela vá para tratamentos errados de profissionais que tratam baseado em diagnóstico, baseado em exame de imagem. É importante vocês entenderem que esse exemplo que eu estou dando aqui de hérnia de disco, gente, 96% das hérnias de disco são falsas, ou seja, ela vai estar no exame de imagem, quando faz a foto ali da sua coluna, existe uma hérnia de disco lá, mas a sua clínica não tem nada a ver com a clínica de quem tem uma hérnia de disco verdadeira. A gente só vai saber isso testando no consultório, através de movimentos, através de testes específicos que vão dizer isso pra gente. Então, se você apenas foi no profissional e ele só fez o exame de imagem e não fez nenhum teste ou fez 1, 2 testes simples com você e já falou que você tem hérnia de disco, é cirurgia, essas coisas todas, desconfie, tá? Vai buscar outras opiniões porque a grande chance é que não seja bem assim a coisa. Então, primeira coisa que atrapalha as pessoas a progredirem é esse apego ao exame de imagem. A pessoa, nossa, eu tenho hérnia de disco, eu tenho desgaste, eu tenho bico de papagaio, isso que está causando minha dor. A dor na coluna, gente, é multifatorial. É raro ter dores com causas bem específicas assim. Há raras situações onde isso acontece.
né? Onde a gente sempre vai fazer a pesquisa na primeira consulta para entender se é uma causa específica. A grande maioria é de causa inespecífica, é multifatorial, ou seja, há uma série de fatores que vão influenciar na sua dor que você nem sabe. Por exemplo, o sono, por exemplo, a sua relação com o seu trabalho, por exemplo, a sua relação familiar, o número de membros que tem na sua família, quantos filhos que você tem. São coisas que as pessoas nem sabem, mas que influenciam na dor dela, certo? Então, uma investigação do profissional sobre questões fora do físico é extremamente necessário para a definição de melhor tratamento. Uma vez que a pessoa se apega ao exame de imagem e encontra profissionais que também são muito apegados a exames de imagem, ela vai tender a ir para um tratamento errado. Quais são os tratamentos errados? Aqueles que não são baseados em evidência científica de dor na coluna hoje. Então, o que é mais comum? A pessoa vai ficar recebendo uma série de medicamentos, muitos deles não têm efeito nenhum sobre dor na coluna, mas infelizmente tem profissionais que não sabem e vão passar. Ela vai ficar fazendo sessões e mais sessões de fisioterapia convencional, com choquinho, alongamentos, calor e etc. Isso também não vai adiantar para ela. E ela vai buscar, às vezes, algumas alternativas aí, né? Alguns outros profissionais e tudo, mas que não tem um impacto significativo, principalmente pensando em evidência científica para tratamento de dor na coluna. Isso faz que ela fique transitando ali em tratamentos errados, que faz ela não melhorar, certo? E a dor vai ficando, e quanto mais tempo vai passando, pode ser que a coisa vai ficando mais difícil de ser resolvida, né? Porque outros fatores vão sendo influenciados ali nessa dor. Pois bem, então a primeira coisa que faz a pessoa não melhorar é o apego ao exame de imagem, e a segunda coisa é o tratamento errado, que muitas vezes vem por conta dessa primeira coisa. E a terceira coisa que eu quero conversar aqui com vocês sobre o que pode fazer com que você não melhore é que o seu caso é um caso complexo mesmo. Então, por exemplo, a cada 100 pacientes que a gente atende, em torno de 5 aí vai ser um caso mais complexo, que é, por exemplo, uma radiculopatia verdadeira, certo? Não é tão comum de encontrar assim, dependendo da época a gente encontra mais, menos, depende muito. Mas entre 5 a 10 vai ser algo que vai ser mais complexo e mais difícil de tratar. A grande maioria se trata rápido, né, dos problemas de coluna. Mas se depois de te avaliar a gente entende que é algo mais complexo, que vai requerer um tratamento junto com o psicólogo, que vai requerer um tratamento junto com o médico anestesista para fazer um bloqueio transforaminal, e o nosso tratamento dentro da fisioterapia vai exigir uma demanda maior também, mais tempo e etc. Então você precisa de entender que o seu caso é mais complexo e vai demorar mais tempo. Mais tempo quanto? Normalmente, casos mais complexos, a gente vai traçar um prognóstico aí de 1 ano de tratamento, às vezes 2 anos de tratamento e acompanhamento. Quer dizer que você tenha que ficar 1 ano vindo no consultório ou fazendo consulta online toda semana. Não, normalmente no começo a gente enxuga mais, né? Faz consultas mais próximas uma das outras e vai distanciando cada vez mais. Então, por exemplo, eu tenho um paciente de casos complexos hoje que eu estou atendendo há mais de 1 ano e essa pessoa hoje ela vem aqui no consultório a cada 3 meses. Dentro de 1 ano a gente fez aí 10, 12 consultas no máximo. Então não tem esse negócio aí de ficar fazendo todo dia, fazendo toda semana 2, 3 consultas. Isso aí é outra linha de tratamento que provavelmente você já conhece, já fez e que não surtiu melhora para você. Mas dentro dos tratamentos baseados em evidência, é dessa forma que eu estou dizendo que funciona. Então essas são as 3 coisas aí que pode estar atrapalhando a sua melhora, o seu bem-estar aí em relação à sua dor, que é apego ao exame de imagem. Então a dica é: esqueça o diagnóstico que te deram, vai buscar profissionais que não fiquem olhando para o seu exame de imagem, que olhem para você como pessoa e trate você e não seu exame de imagem. Segundo, tratamentos errados, né? Então, ou seja, se você está muito agarrado ao seu diagnóstico, certamente você vai buscar e vai ser conduzido para tratamentos errados. E terceira é que seu caso é complexo mesmo. Então, normalmente o profissional bem intencionado, o profissional que está atualizado, ele vai te explicar isso na primeira consulta. Ele vai entender que seu caso é complexo, vai entender que vai exigir outros profissionais, né, na abordagem do seu caso, e ele vai te explicar isso na primeira consulta para você não criar uma expectativa alta e ser frustrado ao longo do caminho, tá bom? Espero que essas informações tenham te ajudado de alguma forma. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se quiser me ajuda aí para o seu tratamento, uma avaliação para poder te ajudar,
entre em contato aqui no nosso site, lá vai ter o nosso WhatsApp, vai ter o Instagram, de forma que você pode mandar uma mensagem pra gente e a gente te explica como é que funciona o nosso método, né, de tratamento presencial, de tratamento online, caso você não mora aqui perto da minha cidade, mas a gente sabe que de alguma forma podemos te ajudar, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.